Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista independente, se transformar no eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. Eu sou o Vitor Vitoriano, professor e coordenador aqui dentro da sala da elétrica. E hoje nós vamos... Como é que ele se transforma no eletricista classe A? Você se transforma no eletricista classe A quando você desenvolve os 4 pilares do eletricista classe A. Exato. Quais são os 4 pilares, Victor? Me ajuda aí. Primeiro é a qualificação técnica decisiva. Exato. Segundo, orçamento incontestável. Terceiro, a máquina de atração de clientes. E no quarto, fechamento inevitável. Ou seja, quando eu tenho esse aglomerado ali, aí eu consigo ter uma melhor distribuição inteligente das minhas habilidades para que eu consiga fechar o meu serviço mesmo sendo mais caro que a concorrência qualificada, mesmo tendo Zé Faísca ou não no meu processo de negociação com o cliente. E hoje, o assunto de hoje tem muito a ver com isso, né? Sim, exatamente. Hoje nós vamos falar muito sobre vendas, né? Vendas. Porque o eletricista, muitas das vezes, ele acha que ele não precisa saber vender. A verdade é que quem é muito técnico tem esse pensamento, né? Fala assim, mas eu não sou o vendedor, eu sou o eletricista. E aí é um erro, né? Porque, na verdade, em qualquer área, independente, você pode ser até CLT, você é um vendedor ali da sua mão de obra, da sua capacidade técnica, do seu know-how, do seu peixe, né? Sim. O tema da nossa aula de hoje, nosso podcast de hoje é, olha, tem muitas pessoas me procurando, mas não consigo fechar o orçamento. Tem bastante gente que chega assim, com essa dúvida pra gente, né? Sim, exatamente. E aí eu acho legal aqui a gente explorar os motivos pelos quais ele não consegue fechar a venda. Então, quando o cliente chega até o eletricista, Everton, e ele não consegue fechar a venda, quem que é o primeiro culpado dessa história que a gente poderia apontar? Então, é o cliente, é o eletricista, é a situação? Mas antes da gente entrar nesse quesito assim, imagina o seguinte, né? O eletricista, quando ele está vendendo um serviço para uma pessoa conhecida ou para uma pessoa indicada, ele normalmente consegue fechar a venda, correto? Certo. Normalmente isso aqui acontece com maior frequência para clientes que não conhecem ele. Não é verdade? E aí, respondendo a sua pergunta, qual é o culpado? Qual os efeitos colaterais? Quais são os sintomas que causam esse problema? Se a gente parar para analisar, toda vez que eu tenho uma concorrência, ou seja, quando eu estou disputando aquele orçamento, eu tenho o cliente fazendo comparação minha com o meu concorrente. Então o cliente provavelmente, por não contratar a sua mão de obra, ele estava comparando você com alguém ou com alguma base que ele já tenha. Então a culpa não é do cliente, a culpa na verdade é da comparação que o cliente está fazendo. E aí que entra o ponto de alerta, né? Se o cliente só enxerga o preço na sua proposta, no seu orçamento, a única base de comparação dele vai ser o preço. Então, o motivo é que normalmente o eletricista independente que passa o seu orçamento acaba demonstrando somente preço para o cliente. E como é que reverte essa situação, né? Só fazendo um parênteses, na maioria das vezes quando a gente pega exemplos de orçamento dos eletricistas que chegam até a gente, antes deles passarem pela imersão eletricista classe A, por exemplo, eles não têm um orçamento de fato, eles têm lá uma lista de serviços. Tá ali. Orçamento, tá até escrito assim, né? Orçamento. Aí tá lá. Item 1, preço. Item 2, preço. Item 3, preço, total e forma de pagamento. Ou seja, quando o cliente pega esse papel, ou ele olha no WhatsApp, ou ele ouve o áudio que o eletricista mandou, a única coisa que ele vê é o preço. Então a única base de comparação é o preço. Como é que você vai conseguir vencer um orçamento, sendo que você vai ser o mais caro, ou tendencialmente você é o mais caro, e a única coisa que o seu cliente consegue comparar é o seu preço. Não adianta o Zé Faísca, pedreiricista, seu concorrente que for mais barato, ele vai fechar o orçamento no seu lugar. Se a única coisa que o cliente enxerga sua
é o seu preço. Uhum. Eu acho que tem uma comparação legal, eu tava pensando agora. Aqui na nossa rua tem bastante comercialização de carro, né? Sim. E na maioria das vezes que eu vejo, tem os adesivos dos carros, né? Que estão expostos ali, mas ele não tem o preço. Tem o ano, tem ar-condicionado completo. Isso é uma forma do dono daquele comércio atrair o cliente para dentro, para ali acontecer um processo de negociação e geração de valor? Claro, porque, por exemplo, olha só. Colocar o preço no vidro do carro na frente da agência de veículos é a mesma coisa que eu mandar o preço para o cliente pelo WhatsApp. Por que a gente fala que tem que ser apresentado o orçamento presencialmente? Porque senão eu estou colocando o preço no para-brisa do veículo lá. Uhum. Quando você pega, por exemplo, um interessado no seu produto, no caso da loja de veículos, né? A pessoa passa ali e está procurando um Onix vinho. Aí ele passa e vê o Onix vinho, está escrito lá seminovo, tem o ano do carro, sei lá, 2018, 19. Ar-condicionado, direção hidráulica, coloca lá os opcionais no para-brisa, o carro tá limpo, polido, pretinho nos pneus, cheiro de carro lavado, bonito, novo. Primeira coisa que o vendedor vai fazer é, não, vamos primeiro para você dar uma olhada no carro, entra no carro, senta aqui e tal. E aí o vendedor ele tem como papel ficar olhando qual que é o seu cenário. Porque se você chega sozinho é uma coisa, se você chega com a sua esposa e seus 2 filhos é uma outra coisa. Então depende muito do contexto. E ali durante o processo, olho no olho, face to face ali, né? Ou seja, sentado com você e colocando todos os benefícios, todos os desejos que você tem, né, de ter aquele veículo na mesa, é mais fácil dele fechar com você uma iniciativa de compra. Uhum. Se colocasse o preço lá, você já ia olhar, sei lá, 47 mil reais. Talvez você nem entraria na loja. Talvez nem entraria na loja. Porque talvez os 47 mil reais seriam uma objeção. Uhum. Antes de eu entender quais são os pontos de geração de valor que o carro vai me trazer. O que seria, Everton, uma objeção de compra para o eletricista? Uma objeção clássica, assim, que os eletricistas têm quando o cliente vai chamar ele para fazer um orçamento. Por mais que de repente a gente possa imaginar. O que é objeção? Vamos explicar o que é objeção. Né? Uhum. Objeção são todas as histórias que o seu cliente conta para ele mesmo para não comprar de você. A verdade é que todo mundo quer comprar, mas ninguém quer gastar dinheiro. Então eu quero fazer um investimento para deixar minha casa com uma automação de iluminação. Eu preciso fazer uma infraestrutura para que a minha casa fique com uma instalação elétrica nova. Só que eu não quero gastar dinheiro. Né? Eu quero fazer isso. Uhum. Quero investir, mas eu não quero gastar dinheiro. É meio incongruente isso, certo? A principal objeção que pode passar na nossa cabeça é: não tenho dinheiro. Mas na minha concepção, a objeção não tenho dinheiro, né? Ou tá caro, ou não tenho dinheiro tá caro, né? Estar caro. A objeção tá caro. A objeção estar caro, na verdade, não é, na maioria das vezes, que realmente está caro. A objeção estar caro, normalmente ela vem conectada com um motivo maior, que é, de repente, não confio no vendedor. Nesse caso, não confio no eletricista. Uhum. Porque você não conseguiu demonstrar que você é bom realmente no que você faz. A única coisa que o cliente consegue observar é o seu preço. Ele pode ser bom, mas ele não conseguiu mostrar para o cliente. Exatamente. Exatamente. E aí vem aquela história: Everton, mas eu sou formado, eu tenho treinamento, tenho curso técnico, eu sou muito bom tecnicamente, né? E ser bom tecnicamente é obrigação, não é diferencial. Quando a gente pega, por exemplo, um eletricista que ele entende que não adianta ser profissional, não adianta ser bom, você tem que parecer ser bom, você tem que parecer ser profissional. E aí a gente observa as redes sociais, o Google Meu Negócio, o Bing Place, o cartão de visita, o panfleto, não importa como que a pessoa se apresenta. A visita técnica,
como que esse profissional ele se apresenta para o cliente no momento em que ele faz o primeiro contato? Ele parece ser bom? Ele parece ser profissional? Como que ele elabora o orçamento ali para apresentar para o cliente? Ele, no orçamento, ele é intencional e coloca os principais pontos de geração de valor que tem que ter? Então, os 7 passos do orçamento incontestável, por exemplo. Ou seja, a objeção normalmente a objeção do está caro normalmente vem acompanhada de uma outra objeção que é não confio no vendedor, que é, por exemplo, o vendedor que seria o eletricista, né? Uhum. Que pode ser sim, não tenho dinheiro para isso, né? Mas também tem uma série de outras objeções que podem surgir e que o cliente pode estar contando essa história do está caro. Por exemplo, isso aqui é muito demais para mim, quando eu tenho uma proposta mais completa. Vai ter DR, DPS, disjuntores, vai ter infra de tomada, não sei o que, separação de circuitos. Talvez o cliente entenda, mas isso aí é muito demais para mim, porque na verdade eu queria só que ficasse funcionando a tomada e a iluminação. Não queria que separasse por circuito, porque ele não entende tecnicamente, por exemplo. Uhum. Entendi. Ele tenta vender uma coisa que o cliente nem sabe o que é. Então, aí ele tenta se empoderar, se apoiar, né? Se apoiar em embasamento técnico, né? Então esse é um problema. Esse é um problema complicado. Por quê? Porque aí eu tenho que entender que a venda acontece a respeito das coisas que já estão na cabeça do cliente. Só para você entender, né? Imagina que eu tenho que fazer uma venda de um serviço, de uma instalação. Vamos supor que o cliente me ligou e falou assim, Everton, você não pode vir aqui fazer um orçamento para mim? Porque eu preciso fazer uma instalação aqui de DR, DPS e aterramento. Isso aí é até um caso real, de um aluno nosso. Aí você vai fazer a visita técnica. A hora que você chega lá, você pede para ele te mostrar o que é que ele quer que seja feito. Ele te mostra, ó, preciso fazer aterramento, no quadro aqui eu preciso instalar DR e DPS. Você fala assim, mas estranho, normalmente as pessoas não pedem para fazer essa instalação. Se eu não faço nenhuma pergunta e vou embora, aí eu volto, por exemplo, com um orçamento, ou eu envio um orçamento depois, eu vou tendenciar a justificar o meu preço e a minha instalação com base em argumentos técnicos que eu conheço. Então eu vou falar, poxa, por que é importante o DR? O DR é importante para reduzir o risco de choque elétrico na instalação, o risco de princípio de acidente de incêndio, por exemplo. Por que o DPS é importante? Porque o DPS ele vai proteger quando tiver um surto de energia, vai desviar para o terra, protegendo os equipamentos eletrônicos da queima e assim sucessivamente. Ele vai falar, o aterramento é o que vai fazer com que toda parte aqui funcione. Aliás, vou fazer com base na NBR 58410. Então eu me baseio em coisas que eu sei. Agora a venda não acontece com base nas coisas que o vendedor sabe. A venda acontece com base nas coisas que o cliente sabe. Uhum. Se a gente pegar esse mesmo exemplo e entender o seguinte, o cliente me chamou, eu cheguei lá, aí eu apliquei algumas técnicas na hora, por exemplo, a técnica SBP, que é para descobrir de fato o que o cliente precisa. E aí eu pego e falo assim, olha, o que é que precisa ser feito? Sistema de aterramento, DR e DPS. Só que perguntando algumas outras coisas, eu descubro que ele, na verdade, tem um comércio, e nesse comércio ele precisa fazer isso porque ele foi tentar fazer, por exemplo, um seguro do comércio dele, e aí a corretora de seguro falou o seguinte, para ter 100% da pólice do seguro, você precisa, na verdade, ter o sistema de elétrica funcional. Então tem que ter aterramento, DR e DPS. Uhum. Senão você não vai ter a pólice de 100% do seu seguro. Ou seja, não tem nada a ver com proteger a integridade física das pessoas lá dentro, naquele momento. Eu sei que eu vou entregar isso. Por tabela, isso já vai ser um entregável, né? Mas aí eu vendo para o cliente o que ele quer e eu entrego o que ele precisa. Uhum. Eu, continuando fazendo algumas perguntas, eu descubro, por exemplo, que o medo dele, na verdade, é que, se porventura ele não tiver a pólice de seguro, o que vai acontecer? Se tiver um acidente de origem elétrica lá na frente, incêndio,
ele vai, de repente, perder os 100 mil reais que ele fez de investimento em máquinas lá. Pode perder. Então, na hora que eu vou me justificar, claro, vou elaborar um orçamento, vou apresentar o orçamento incontestável, vou fazer do jeito certo, vou aplicar as técnicas do jeito certo, mas na hora em que eu vou apresentar e justificar o meu preço, eu não vou falar para ele que eu estou fazendo de acordo com o NBR 5410. Eu não vou falar para ele que, será que o meu concorrente vai fazer de acordo com a NBR 5410? Não. Eu vou pegar e falar, olha, o que eu estou te oferecendo aqui, na verdade, é o suficiente e necessário para que você tenha a infraestrutura de aterramento da RDPS de uma maneira que você consiga garantir 100% da sua pólice de seguro e que, se acontecer algum problema lá na frente, você não perca os 100 mil reais de investimento no seu maquinário que você investiu até agora. Ou seja, eu não estou vendendo para ele o que eu sei, que está na minha cabeça. Eu estou vendendo para ele o que ele sabe, o que está na cabeça dele, no que se diz respeito à necessidade, à dor futura, ao desejo que ele tem. Quando eu faço esse tipo de abordagem e eu falo para ele, vendo para ele a respeito das coisas que estão na cabeça dele, você acaba entendendo o seguinte: na mente do cliente vai ficar assim, caramba, ele sabe exatamente do que eu preciso. Que ele precisa 100% da pólice de seguro, evitar um problema na frente e fazer aquela instalação que ele está pedindo. Se eu não faço essa abordagem, eu viro somente mais um ponto de comparação comum. Fazer aterramento da RDPS e cobrar 5 mil reais para fazer é o que todos os meus concorrentes vão fazer. Agora, cobrar 5 mil reais para fazer esse serviço e garantir 100% da pólice seguro e evitar um problema futuro lá na frente, provavelmente somente eu vou estar vendendo desse jeito. E aí eu abro margem do meu cliente ficar pensando assim, poxa, será que os outros vão me garantir a mesma coisa que o Everton está me garantindo? E é isso que eu quero. Eu quero que ele reflita a respeito do que eu estou vendendo para ele. E não a respeito do que ele está olhando nos papéis ali, que é um cifrão e uns números na frente para me comparar com outras pessoas. Entendi. Só que aí entra num ponto que eu acho que poderia ser esse próximo tema, que é o seguinte: o eletricista já vendeu dessa forma sem explorar tanto o problema. O cliente foi lá e falou, não, eu fecho com você. Será que na cabeça do eletricista também não pode estar pensando, para que eu vou fazer isso, sendo que eu já vendi serviços mesmo sendo mais caro? Só que aí ele não sabe exatamente por que isso acontece. A verdade é que assim, o seu cliente ele sempre vai entender a respeito de você. Se você é uma pessoa capaz de entregar aquilo para ele, ele vai entender a autoridade em você, ele vai entender se você tem habilidade técnica suficiente, ele sempre vai ter essa pré-definição a respeito da pessoa que está se apresentando para ele ali. Então, naquele momento, o cliente pode ter enxergado algum ponto de benefício ali. Pô, esse cara parece ser muito bom mesmo. Eu vi aqui no portfólio dele, no Instagram dele, ele foi bem recomendado ou algo do gênero. Então, ele é muito bom mesmo. Só que aí o eletricista não teve controle a respeito do que foi que fez o cliente tomar a decisão. Ele não sabe, né? Ele não sabe. Né? É claro, vai acontecer, às vezes, de você fechar com um cliente, fechar um serviço e simplesmente você ouvir do cliente, poxa, contratei mesmo você sendo mais caro. Eu estou confiando no seu serviço. A responsabilidade do eletricista é perguntar, bacana, obrigado pela confiança. Agora me diz, o que foi que eu fiz que fez com que você entendesse que eu era a melhor opção para você? Porque às vezes nessa pergunta vai sair algumas informações que, por exemplo, possa ajudar o eletricista a entender o que é que o cliente enxerga nele como ponto de valor, que ele ainda não tenha percebido e que ele pode usar a favor dele na divulgação, na visita técnica dos próximos serviços que ele vai realizar. Entendeu? Entendi. E o que acontece, por exemplo, beleza, tem cliente que ainda fica comovido, eu não diria comovido, mas tentado a fechar com o eletricista e acaba vindo aquela famosa frase, né? Eu vou pensar. Acontece muito em shopping também, né? Você entra numa loja e fala, na volta eu vejo, eu vou pensar ainda, eu vou ver com a minha esposa.
Tem alguma técnica que dê para o eletricista usar quando o cliente fala, vou pensar? Assim, ó, a verdade é que o fechamento inevitável ele é um conjunto de técnicas, né? Uhum. É vendas. O que a gente chama de fechamento inevitável são técnicas que você deve aplicar desde o começo do relacionamento com o cliente, lá na visita técnica, ou quiçá no momento que o cliente te pede um orçamento, até a hora que você vai vender. A venda ela acontece em função da quantidade de relacionamentos que eu tenho com o meu cliente. Se eu pego e faço uma visita técnica e mando o orçamento pelo WhatsApp e fico esperando o cliente retornar, às vezes o cliente não retorna. Ele fala assim, semana que vem eu te respondo. Aí você fica esperando. Só que o cliente não responde. E aí você fica também assim, mas se eu chamar o cliente, que ele vai me achar um chato aqui, um vendedor, um eletricista chato, eu vou ficar cobrando o cara. Aí entra aquela dúvida, será que eu vou cobrar? Será que eu não cobro? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já pararam para já se viram numa situação como essa. A verdade é que quando o cliente fala assim, eu vou pensar, eu posso fazer duas coisas aqui. A primeira é fazer uma pergunta simples, que é, bacana, tá? Faz sentido, é um investimento que você tem que fazer e você precisa pensar mesmo, é um investimento que você vai fazer. Mas existe alguma coisa que eu possa fazer agora para você fechar comigo e a gente já agendar para a gente iniciar na próxima semana, na próxima quinzena ou algo do gênero? E aí você vai ouvir o seu cliente. Ele vai te falar. Não, é que na verdade, talvez aqui saia a objeção real. Uhum. Só não, na verdade é que... então você está no processo de investigação para saber o que o cliente está pensando. Sim, e não fechou na hora. Sim. Porque você não fechou, então você tem a obrigação de entender com clareza porque ele não fechou. Quando ele fala, vou pensar, eu não tenho certeza de nada. Ele falou, vou pensar. Vai pensar no quê? É no investimento? É se eu sou bom? O que é que você vai pensar? Então, eu vou pensar não me diz nada, né? Então eu preciso me preparar para matar a objeção, para vencer, para diminuir o impacto da objeção na minha venda. Então eu vou pensar, ele é muito neutro, então eu tenho que perguntar, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui agora para você, nesse momento, para a gente já fechar e começar o serviço na próxima semana? E aí eu fico quieto, espero o cliente falar comigo. E é óbvio, né? Se for olho no olho, isso aí é muito melhor. Uhum. Aí o cliente fala assim, na verdade é que eu preciso ver o orçamento, o preço e tal. Aí eu falo assim, não, tudo bem. Só para recapitular, em relação, se for o preço o caso, né? Em relação ao investimento, o preço que eu estou cobrando e tudo mais, fica tranquilo. Eu posso fazer aqui no cartão de crédito em até 12 vezes para você. Eu tenho uma maquininha aqui da XYZ, XPTO. E se você quiser, eu posso fazer isso aqui em até tantas vezes. Fica bom para você assim? Ou você prefere em 6 vezes? Aí eu já apliquei a técnica 2+2 aqui, mas a gente explica depois. Ou senão ele pode falar assim, não, na verdade a gente não pode começar semana que vem, não, na verdade eu preciso fazer alguns outros orçamentos para ver se realmente o seu preço está dentro. Aí eu pergunto, não, bacana, você tem toda a razão, é um investimento que você vai fazer, mas você quer realmente ver se o meu preço está dentro ou você de repente tem alguma dúvida se eu sou capaz de executar para você? Não adianta, toda objeção eu contra-argumento com uma pergunta. Uhum. Por que eu falo para ele se ele quer saber se é o preço ou se eu sou realmente capaz? Porque se ele falar assim, eu vi que você é capaz, você tem uma baita de uma estrutura, eu vi aqui a sua referência, olha, eu entendo que você precisa ver o preço e tal, se eu te der, isso se fizer sentido, né? Se eu te der um desconto aqui agora, já que você falou para mim que você entende que eu sou uma pessoa capaz de entregar para você esse serviço. Se eu te der um desconto aqui agora, você fecha comigo agora? Mas para isso tem que estar preparado para dar o desconto se fizer sentido. Uhum. Aí fala, não, se você chegar num preço bom, e o que é um preço bom para você? Porque aqui tá R$5.000. O quanto que você acha que eu deveria fazer para que eu consiga fechar com você agora? Faz por 4.000. Não, 4.000 não consigo, porque aí é demais. Mas se eu fizer 4.700 aqui, você fecha comigo? Não.
4.300. Não. 4.500 e tá tudo certo. Negociação mesmo, né? Negociação Bigode mesmo. Exatamente. Porque eu tô na frente do cliente fazendo isso. Mas eu tenho que estar preparado. Esses R$500 de desconto aí tem que fazer sentido, que já foram quase 10%. Só que aí você tem que ter todo um processo Mais anterior 10%. de conversa com o cliente, né? Porque o que eu acho que eu tenho essa sensação é que o eletricista, depois que o cliente fala, vou pensar, ele pensa o seguinte, eu vou deixar esse cliente pra lá, não vou nem... Ou então ele já parte pro desconto direto. Não, acho que teve uma vez que a gente foi fazer um serviço aqui na sala da elétrica que aconteceu isso, né? A gente não respondeu, o cara abaixou tipo pra metade do valor pra poder fechar com a gente. Exato. Então não tem esse processo de conversa. O eletricista, a partir desse momento, não tem mais nada técnico, é só conversa com o cliente. É só conversa. Venda é relacionamento. Relacionamento estratégico e intencional com técnicas, né? Então o que a gente está falando agora aqui tem técnica de fechamento no meio, né? Numa venda grande como essa tem que ter técnica de vendas de serviço de alto valor. Quando eu pego, por exemplo, e eu faço tudo isso e não deu certo, não, realmente eu tenho que pensar. E aí eu te respondo na próxima semana. E aí, o que eu faço? Fiz, e mesmo assim vou abandonar esse cara? Não. Eu vou pegar e vou aplicar uma última técnica, que eu acho que tem um podcast nosso que fala, deixa eu ver se tem um podcast, que é a técnica 2+2. Tem um podcast nosso que fala a técnica 2+2? Não sei, hein? Mas a gente já citou ela aqui. Já citou, vezes. né? Uhum. Bom, então a gente pega, por exemplo... Tô saindo de um resfriado aqui, né? E aí eu pego e falo o seguinte pra ele, ó. Bom, tá ótimo, tá tranquilo, eu espero até semana que vem. Quando é que você quer que eu te retorne, então, na semana que vem? Na quarta ou na quinta-feira? 2+2 por quê? 2 datas. Não, pode ser na quinta-feira. Ótimo. Na quinta-feira, às 2h da tarde ou às 18h da tarde? Das 14 ou às 18? Não, às 18 horas. Ótimo. Então, na quinta-feira, às 18 horas, eu vou te ligar para a gente bater um papo, tudo bem? E é claro que na quinta-feira da próxima semana, eu vou ligar às 18 horas e na hora que ele atender, eu vou falar assim, opa, tudo bem, Victor? Lembra que você me pediu para ligar às 18 horas para você hoje, quinta-feira? Então, tô te ligando. Como é que a gente pode avançar naquele projeto nosso lá? Eu nunca vou perguntar para você, ô, Victor, tudo bem? E aí, vai fechar ou não comigo? Nunca vou dar a opção sua pro não. Ah, tá. Nunca. Então não pode falar desse jeito, porque senão o cliente fala não. Ele pode falar não pra mim. Então eu nunca vou dar a opção pra você falar não pra mim. Ô, Vitor, e aí, tudo bem? Ó, em relação àquele orçamento lá, que a gente bateu um papo e tudo mais. E aí, me diz aí. Como é que a gente pode avançar nesse projeto? Já decidiu quando é que a gente começa o serviço? Como é que você quer fazer o investimento? É isso que eu vou perguntar pra você. Eu não vou perguntar se você quer ou não, se você pensou ou não. Porque quando eu pergunto se você pensou ou não, se você tiver alguma dúvida ali, alguma objeção, você fala, não, preciso de mais um tempo para pensar. Não posso te dar munição contra mim. Não posso. Ok? E, bom, pelo que eu vi, quando o cliente fala assim, tá caro, abaixar o preço é o único modo de tentar fazer ele fechar com o cliente? De forma alguma. De forma alguma, porque na verdade, quando ele fala está caro, não necessariamente está caro. Pensa comigo. Um cliente que foge de você, ele não foge somente falando que está caro. Quando ele fala que está caro, provavelmente, muito provavelmente, ele está esperando você abrir uma negociação ali. Né? Então, eu vou, por exemplo... Mas, desculpa, só interrompendo. O cliente ele pode ter vergonha de falar que está caro também? Pode. Porque eu às vezes sinto isso. Eu tô no shopping, por exemplo. Aí eu não quero falar que tá caro, porque senão o cara vai falar, caramba, esse cara aí não tem grana, não sei. Será que o cliente dá uma outra desculpa ao invés de estar caro também, que o eletricista pode enfrentar? Eu vou ver, vou pensar e depois eu te falo. É clássica, né? Isso aí. Vou dar uma volta ali e já volto, né? Eu fui ver um tênis lá no shopping, aí eu gosto de jogar futebol, né? Eu vou lá. Igual, ontem eu tava assistindo o jogo do Campeonato Paulista. Hoje a gente tá gravando numa segunda-feira isso, pessoal. Aí o que acontece? Eu tava lá no site lá, no YouTube, porque agora o Paulistão passa no YouTube. E aí eu tava no canal do Paulistão, tem lá as chuteiras. Eu gosto de jogar bola, né? Aí eu vi uma chuteira lá muito linda e tal. Falei, nossa, deixa eu ver. Aí eu olhei, cara, R$1.400. Falei, putz.
Não vou comprar uma chuteira de R$ 1.400 agora. Na minha concepção naquele momento, tá caro. Por quê? Porque eu não uso isso com tanta frequência que vai fazer sentido eu comprar. Mas se eu estivesse no shopping, olhando essa chuteira, será que se eu estivesse na loja e o lojista viesse aqui no meu ouvido aqui, ó, e aí, você gostou dessa chuteira? Será que eu falaria pra ele, tá caro? Ou eu falaria, ó, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta na praça de alimentação e já volto aí pra mim. Provavelmente é a última opção, né? Vou dar uma volta. Depende, né? Porque ele, depende da pergunta que ele me fizesse, se ele somente me perguntasse o que eu achei, eu ia, me conhecendo, eu ia falar, não, no momento eu não vou fazer esse investimento porque não faz sentido pra mim. Tá meio caro pra mim nesse momento. Agora se ele chega, e aí, você gosta de futebol? Você já se imaginou fazendo um gol aí, ó, com essa chuteira? Me fala aí, você joga campo, society? Se ele fizesse explorasse algumas coisas, me trouxesse ali na negociação, na venda, como um relacionamento de fato. Depois de me tornar amigo seu, mesmo não te conhecendo, pessoa conhecida, provavelmente eu sinta vergonha ou eu tente não dizer pra você que eu não tenho dinheiro pra comprar. Uhum. Então o lance de, eu te pergunto, eu te respondo depois, depois eu te dou uma resposta, vou analisar o orçamento e provavelmente seja uma vergonha do cliente estar falando assim, não tem esse dinheiro agora. Entendi. Aí voltando para a pergunta, né, para a resposta qual que era a pergunta? Era sobre quando ele fala que está muito caro. A única maneira de vencer essa objeção, né, já que você deu a explicação sobre a objeção, é abaixar o preço. Não, pelo contrário, assim, não é a única, é a última, é diferente. Não é a única maneira de vencer a objeção do tá caro. É a última. Tanto é que no exemplo que você deu, ela foi a última mesmo. Foi a última mesmo. Então você sempre vai ser a sua última opção dar o desconto. Porque se você acompanha o nosso conteúdo aqui, se você já está em caminho de se tornar um leite classe A, você sabe que para a precificação tem toda uma base de cálculo com base em 3 pilares. Que é, primeiro, o seu desejo de salário. Segundo, os custos da sua empresa. E terceiro, o lucro que você quer gerar. Qualquer desconto que eu dou pode impactar diretamente em nenhum desses 3 fatores. A não ser que eu coloquei uma margem nesse orçamento para a negociação, para o desconto. Uhum. Aí o jogo muda. Então, eu preciso, primeiro, entender o que está na mente do meu cliente para ele me explicar melhor o que é que está caro, de fato. Porque depende muito de como que está essa minha conversa. Eu já dei alguns exemplos no exemplo anterior, na resposta anterior. Mas vamos supor que você fale assim, bom, tudo bem, me fala uma coisa que é... Realmente você não tem dinheiro para investir nesse serviço ou não é uma prioridade para você? Quando eu pergunto isso, eu coloco em xeque ali o meu cliente, né? Então, se ele está falando de uma infraestrutura de instalação elétrica completa da casa dele, eu falo assim, você não tem o dinheiro suficiente para investir ou não é uma prioridade para você? Aí eu complemento. Porque se não for uma prioridade, então realmente não tem o que eu posso fazer. Mas se a questão for dinheiro, eu consigo te ajudar. Eu consigo parcelar isso em até tantas vezes. Eu consigo, e aí eu uso a minha argumentação para vencer essa objeção do está caro. Uhum. E aí se ele fala assim, não, mas você não dá um desconto? Tá. Só uma observação aqui, nossa televisão ela desligou aqui agora. Agora, você me dá um desconto? Eu falo assim, poxa, você vai pagar como o serviço? Você vai pagar à vista? Eu consigo te dar um desconto. Você vai parcelar? Então eu não consigo dar desconto porque eu tenho uma taxa de financiamento, de parcelamento e tudo mais. Então eu entro nesse embate de negociação. E aí eu só vou dar o desconto mesmo no parcelado ali se for a última da última opção e, de novo, se fizer sentido para mim. Uhum. Tipo, se fizer muito sentido mesmo. Porque o cliente, quando ele começa a entrar na negociação, ele, na verdade, ele quer contratar você. É isso que eu tava pensando, né? Se ele falou não de primeira, ele falou, nossa, não dá pra você melhorar isso. Quer dizer que ele já gostou de você como profissional e já tá confiando ali, já deu um voto de confiança no profissional. Sim, se ele entra na negociação com você, ele quer te contratar. Uhum. Né? É por isso que é importante e inteligente fazer as perguntas certas, né? Quando eu falo pra ele, você realmente não quer, achou caro, ou não é uma prioridade para você? Ou senão você pega e
você questiona e fala assim, olha, você acredita que realmente os concorrentes que você está chamando para essa prestação de serviço vai garantir para você 100% da pólice de seguro que você vai evitar, na verdade, lá na frente, caso aconteça um acidente de origem elétrica, fazer com que você não perca todo o investimento que você fez até agora no seu comércio. Ou seja, quando eu uso no meu fechamento uma contra-argumentação contra os meus concorrentes, usando o que está na mente do meu cliente, aí eu tenho uma vantagem competitiva frente aos meus concorrentes. Mas eu preciso fazer as perguntas certas na minha visita técnica. Eu preciso trazer isso para o meu orçamento incontestável. E eu preciso fazer a apresentação do orçamento incontestável do jeito certo, aplicando as técnicas do fechamento inevitável de fato. Que daí já é a venda, né? O fechamento. Que já é a venda, que é o fechamento. Tá? Legal. Agora, acho que um último tópico aqui que a gente anotou, que eu acho que você até citou, que a gente chama de pintar quadro da dor futura, né? Eu acho que o exemplo clássico que você deu aí é, por exemplo, se você não instalar o DR, pode ser que algumas pessoas tomem choque aqui. Só que aí tem um outro modo de você pintar que é com as coisas que estão na cabeça do cliente, né? Por exemplo, você vai perder a pólice de seguro. É isso que seria pintar o quadro da dor futura? Mas aí o pintar o quadro da dor futura é fazer o seu cliente sentir, né? Fazer ele sentir mesmo. Por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui. Uma pessoa te chama para fazer um orçamento de uma infraestrutura inteira da elétrica de uma casa. Uma casa. Tem lá 5 cômodos. E aí a hora que você vai lá na casa dessa pessoa, ela fala, preciso fazer, tá praticamente 100% acabada, só falta a elétrica praticamente. Tá aqui, Quanto você cobra para fazer a instalação elétrica aqui? Aí você olha e fala assim, beleza, vai ter que fazer isso, aquilo outro e tal. Vai dar R$7.000. E aí você vem com o orçamento e fala pro seu cliente, vai dar R$7.000. Né? Isso aí o cliente vai ver, fala, beleza, R$7.000. Preço, vai pegar um outro orçamento, vai comparar preço. Agora, o que é pintar o quadro da dor futura? Nesse mesmo cliente, você descobriu, por exemplo, que ele, na verdade, está construindo em um condomínio fechado. E aí ele precisa mudar lá para aquela casa nos próximos 40 dias. Porque, na verdade, ele, se não mudar daqui 40 dias para essa casa, ele vai ter que renovar o aluguel que ele está pagando no apartamento onde ele mora hoje. E para renovar o aluguel, você só descobre isso conversando com o cliente. E para renovar o aluguel, ele tem que assumir pelo menos uma multa de rescisão contratual de no mínimo 2 meses. Vamos supor, eu renovo o aluguel agora, para mais 6 meses. E aí na cláusula lá é que se eu rescindir antes do término, eu preciso pagar uma multa pro proprietário. Então nessa multa, vamos supor que ele pague R$1.000 de aluguel por mês, né? No mínimo, eu tenho ali R$2.000 de multa para pagar essa rescisão. Por que eu cheguei nesse contexto? Porque eu posso chegar para o meu cliente e falar assim, olha, lembra que você me falou que você precisava de 40 dias para ter a infraestrutura elétrica pronta para vir morar aqui? Porque o seu contrato de aluguel está vencendo lá? Imagina o seguinte, na minha proposta, no meu orçamento que eu coloquei aqui para você, eu estou contando com a ajuda de 3 mão de obras adicionais, que são ajudantes. Esses 3 eletricistas vão me apoiar aqui na execução. E eu estou contando aqui também com a utilização desses conectores aqui, tipo emenda, a mola, que é tipo da X-Men, da ProAlto, por exemplo, que vai permitir com que eu consiga fazer a sua instalação no mínimo 20% mais rápido. Dessa forma eu estou conseguindo, com o ajudante, com essa tecnologia nova aqui, eu estou conseguindo entregar para você em aproximadamente 25 dias. Vai dar tempo de você preparar a sua casa, fazer a mudança e você não vai ter que sofrer lá na frente com a renovação do aluguel e que pode gerar para você até, além do mês que você vai ter que pagar, até mais R$2.000 de multa da sua rescisão contratual. Eu te garanto que você vai ter a sua casa em 25 dias para usar. Os meus concorrentes, que estão com um orçamento mais baixo que eu, eles estão te garantindo isso, de fato?
ou você pode e corre o risco deles não te entregar nesse prazo e você ter que fazer a renovação do aluguel lá para continuar no apartamento. E aí, caso eles terminem com 60 dias, você rescinda o contrato lá e tenha que pagar mais R$2.000 só do contrato lá. Você está me dizendo que o meu orçamento está R$1.000 mais caro, mas o que está caro é o orçamento dele, que está R$1.000 mais barato. Lá na frente ele pode se tornar 3 vezes mais caro do que o que você está pensando. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu fiz o meu cliente entender o porquê que o meu preço está maior, fiz ele sentir a dor lá na frente de repente renovar o aluguel e ter que continuar no apartamento e pagar uma multa para sair depois. E aí eu faço ele refletir a respeito dos meus concorrentes. Isso é pintar o quadro da dor futura. Mas não adianta eu inventar a história. Ou seja, é uma coisa que realmente pode acontecer. E com base nas informações que o cliente passou. Exato. Entende? Essa é a parte mais importante do processo. E a informação, o fechamento acontece a respeito das coisas que estão na cabeça do cliente. Se eu ficar inventando historinha, mesmo que seja verdade, saiu da minha boca, não sai da boca dele. Eu posso falar para ele assim, que vai ter o perigo de acidente de origem elétrica, eu vou fazer de acordo com o NBR 5410, e se você não fizer de acordo com o NBR 5410, pode ser que você consuma mais energia do que se você fizer a instalação elétrica correta. Mas para ele vai só como balela. Então, aos poucos, você vai perguntando para o cliente, né? Como uma conversa normal, né? Mas... não pode ser invasivo. Né? Você pode ser invasivo desde que você tenha liberdade para isso. Porque a venda é invasiva. Vamos supor. Eu chego para você e falo o seguinte, ô Victor, beleza, você quer que eu faça aqui a instalação da sua casa. Legal. Mas me diz uma coisa. Por que você achou importante fazer nesse momento essa parte da infraestrutura elétrica? Concorda que eu estou sendo invasivo? Eu estou sendo invasivo. Mas em função de uma liberdade que você me deu, que foi fazer a visita técnica. Dificilmente você me responder assim, não é da sua conta? É difícil. Entendeu? Pode acontecer? Pode, mas esse cara ele ia te contratar? Entendeu? Sim, entendi. Então eu pergunto para você, mas me diz aí, por que você decidiu fazer agora a instalação? Nesse exemplo que a gente deu anterior, por que você resolveu contratar agora um eletricista no final da obra para fazer a entrega? Talvez eu descubra que tinha um eletricista que deixou ele na mão. Algum motivo tem, né? Exato. Então eu começo a pegar, por exemplo, e ter elementos para continuar meu fechamento inevitável, de fato. Porque nessa conversa ali, você fala assim, não, é que na verdade eu estava esperando fazer toda a parte de pintura para entrar com a parte de eletricista, que foi o que minha arquiteta me indicou. Não, legal, ótimo, bacana, porque aí a gente consegue, eu contra-argumento ali em relação a isso. Aí eu pergunto para ele, mas, bom, é uma casa linda, parabéns, mas me diz, você está morando aonde hoje? Você tem outra casa? Não, eu moro de aluguel no centro. Legal. Mas aí você vai sair do aluguel agora, vai vir pra cá? Quando é que você vai pretender morar aqui na casa? Eu tenho que vir morar aqui daqui a 40 dias. Por quê? Meu contrato tá encerrando lá. E se eu não te entregar em 40 dias, o que acontece? Eu tenho que renovar lá. Se você renovar, quanto que é o seu aluguel lá hoje? R$1.000. Não, bacana. Tem multa contratual se você tiver que renovar? Tem. Acabou. Vitor, muito invasivo perguntar isso pro cliente. Você prefere usar técnicas e ser invasivo mais com a permissão do seu cliente? Ou você prefere, na verdade, usar a sua argumentação tradicional, que não traz o cliente a refletir sobre a sua qualidade, e não fechar com você? Essa é a pergunta que tem que se fazer. E pode ser durante uma conversa, assim, né? Não precisa parecer tão invasivo também. Pode ser, É uma conversa. Né? Vender relacionamento, que a gente falou desde o começo. Né? Então é a conversa. A visita técnica normalmente que traz isso. Eu tô ali com a prancheta, celular na mão, sei lá o que, anotando para fazer o orçamento, e tô perguntando pro meu cliente as coisas aqui. A técnica SBP é isso. Aqui, ó. Mas me diz aí. Vou perguntando ao longo da minha conversa com ele. Entendi. Certo? Vendas é relacionamento, não adianta. E eu não tenho problema nenhum eletricista se considerar um vendedor, né? Aliás, quando ele se considera um vendedor, ele entende que ele tá, se olhando como um eletricista classe A, de fato. Essa é a grande verdade. Entendi. E o grande trunfo é ele fechar o serviço, né? O grande trunfo é ele fechar o serviço, porque ele tem a responsabilidade, obrigação
de vender mais do que o concorrente desqualificado. Não dá para uma pessoa que é qualificada perder serviço para o concorrente desqualificado. Aí a gente sempre ouve, mas é que o cliente, mas é que esse mais que aí, que é o que a gente vem tentando tirar da mente desses independentes aí. Uhum. Para de ficar procurando culpados e pensar na solução. Né? Exato. Quando eu paro para pensar só no problema, eu tenho um problema. Quando eu paro para pensar na solução do problema, eu tenho uma possível solução para o problema. É isso.